Queridos irmãos, todos nós que somos leitores da palavra de Deus, nós já nos deparamos com esse texto bíblico que narra 3 parábolas. E nós vamos fazer uma aplicação dentro desse texto, procurar trazer aqui algumas lições que a parábola do filho pródigo traz para nós. É interessante que quando nós lemos a parábola do filho pródigo, o que se destaca mais é o pai. Então, o escritor, ele teve a audácia de colocar a parábola do filho pródigo. Mas como o pai é o que se destaca em meio à narrativa de Cristo, poderia ser a parábola do amor do pai para com o filho pródigo. Poderia ser a parábola do pai que espera. Enfim, nesta noite, Cristo quer alcançar o seu propósito no coração da igreja. Então, parábola, na verdade, significa comparação. É quando nós colocamos as coisas lado a lado. É um paralelo. Vamos dizer que é uma narrativa que é feita de uma forma simples, mas que traz ensinamentos morais e espirituais. Então, o que quer dizer pródigo? É aquela pessoa que faz desperdício a muito. É um extravagante. Então, o filho pródigo, ele tem essa característica de esbanjar. Aquela pessoa que tem abundância de distribuir, já que ele recebeu uma herança de seu pai. Então, o livro de Lucas registra mais parábola de todos os outros livros de toda a Bíblia Sagrada. Lembrando, queridos, que na literatura judaica, os rabinos, eles aplicam muito parábolas. É uma forma que eles utilizam para facilitar o ensino e trazer compreensão para os ouvintes. Então, Cristo, o nosso mestre, ele era especialista em fazer comparação. Ele, quando via pessoas que não tinham certo saber, ele trazia uma aplicação de palavra bem simples. Mas quando ele via que se aproximava homens que conheciam o Torá, que conheciam os livros dos profetas, ele usava conteúdos bem aprofundados, que até mesmo aqueles doutores da lei, eles não conseguiam interpretar as palavras narradas por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo, ele conta a parábola do filho pródigo, ele estava cercado de publicanos, pecadores, estava cercado de fariseus e escribas. E é interessante que nós podemos nesta noite identificar os publicanos que estavam ali com Cristo. É interessante que na narrativa, no capítulo de número 15, do versículo 1, diz: chegando-se ele, todos os publicanos e pecadores estavam ali para ouvi-lo dentro da casa. Aí nós vamos revelar esse mistério, porque a Bíblia diz que estavam pelo lado de dentro os pecadores e os publicanos. Então esses publicanos, eles eram cobradores de impostos. Eles eram conhecidos como ladrão, avarento, pessoas de coração fechada. Então Jesus Cristo, ele estava na companhia desses publicanos que
eles roubavam a favor do Império Romano. Então eles eram mal vistos pelos rabinos, pelos doutores da lei, pelos escribas e pelos sacerdotes. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando viu que essas classes de pessoas se aglomeraram dentro da casa, quem eram os pecadores? Eram aquelas pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade. Era aquela tal sociedade invisível, aquela sociedade desprezada. Eram essas pessoas que iam atrás de Jesus Cristo. É aquela classe de pessoas que iam em busca de um milagre, e quando recebia aquele milagre, permaneciam ainda na presença do Mestre. Tem muitas pessoas que às vezes vêm para a casa de Deus, recebem o milagre, passa a receber a prosperidade, e quando vê que as coisas estão florescendo, vira as costas para o reino, vira as costas para Jesus Cristo e vai de novo para o lugar da onde saiu, porque já não precisa mais do abençoador, só queria o mesmo era a benção. Mas nesta noite eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão necessitadas de um milagre e vão sair daqui com o milagre na mão, mas não vão virar a costa para o reino, porque sabe que o dono da benção, ele é fiel para cumprir.